Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Os Sócios. Hoje eu estou aqui com a Adriana, ela que é consultora jurídica, psicoterapeuta, psicanalista, especialista em psicologia do aconselhamento familiar, especialista em relacionamentos. Quero dar boas-vindas a você, Adriana. Muito obrigada por estar aqui e compartilhar conosco tanto conhecimento que eu sei que você tem, um trabalho que eu admiro muito. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você quer falar um pouco sobre o seu trabalho, como que você começou a falar sobre os relacionamentos, sobre aconselhamentos jurídicos, né? Explica pra gente como que começou essa trajetória sua aí. Então, eu comecei a falar sobre os relacionamentos, Vanessa, quando os meus relacionamentos começaram a não dar certo. Começou a ficar especialista aí. E aí eu comecei a buscar entendimento, porque o primeiro relacionamento não deu certo, o segundo não deu certo. Eu fiquei casada 17 para 19 anos e eu falei, tem alguma coisa estranha aí. E eu já era da área do direito, né? E eu tinha um professor assim maravilhoso que falava, Adriano, vai para a área da psicologia. Você gosta da psicologia. Mas eu queria ir mais profundo, que era esse caso da psicanálise. E aí que trabalha o inconsciente, é o que leva a pessoa a aprofundar-se nessas sombras aí, né? Que é o nosso inconsciente, a gente não consegue observar, a consciência sim. Então eu comecei a trabalhar isso e observar e mergulhando nesse mais profundo, onde eu consegui achar uma psicoterapia que conseguia transformar, meio que trazer à tona na consciência o inconsciente, sabe? É muito confuso isso aí para nós, né? Do consciente, do inconsciente. Mas eu gosto muito dessa área, né? Eu sei que você sabe que a gente conversa muito, inclusive eu mesmo já fiz terapia com você. Mas eu acho que o pessoal tem uma dificuldade em relação a isso, de ser inconsciente, consciente. O que acontece que é decisão nossa mesmo, ou se é um inconsciente, como que funciona isso? Então, a psicologia, ela é um comportamento, né? A psicanálise, ela é o que leva a esse comportamento. Esse comportamento de essência, nós trazemos a partir do momento da nossa vivência, né? Da nossa infância, das nossas trajetórias, né? Da nossa vida. Filho que foi criado com mãe e pai que foram criados, dois filhos, e um filho saiu, teve que trabalhar fora e ficou só um, né? Então, assim, a dependência do que eu sinto na realidade, nesse contexto aí psicanalítico, é só meu, é individual. Então, o que você sente, o que o outro sente, é de cada um, é singular aí, entendeu? Hoje em dia eu vejo que as pessoas reclamam muito sobre os relacionamentos, né? Elas falam que os relacionamentos não dão certo, que as pessoas não estão querendo viver em um âmbito familiar mais, perder essa essência. Mas assim, isso foi sempre assim ou isso começou de agora? Ou é agora que as pessoas estão falando sobre isso? Então eu tenho essa dúvida aí de saber se já vem de muito tempo, se os relacionamentos eram assim, ou se agora estão totalmente diferentes, se as pessoas perderam a referência, o que está acontecendo com os relacionamentos hoje em dia, tanto familiar quanto relacionamentos amorosos, profissionais, as pessoas não têm empatia, não têm generosidade, pelo menos agora a gente vê mais isso. Então, isso é um problema que está acontecendo recentemente ou isso já vem desde antes e a gente só está enxergando agora porque as pessoas estão falando sobre isso? Eu falei com você há pouco, né? Nunca teve um relacionamento certo. Tem adaptações, né? Adaptações. Se eu percebo que eu preciso mudar de alguma forma um sistema familiar meu e eu estou tendo conhecimento disso, eu tenho logo uma procura de uma melhora, uma busca de uma melhora. Se eu não conheço o meu sistema que está inflamado, todos nós viemos de família adoecida, Vanessa. Todos nós viemos de familiares e de famílias adoecidas.
vimos de abusos, né? Vamos pôr 800 pessoas atrás de nós, que existe mais de 4.000 e alguma coisa, não me lembro. Isso ancestrais, né? De ancestrais, para te transformar e te fazer ser Vanessa. Existiram mais de 4.000 pessoas, avós, bisavós, tataravós, heptavós, e um tanto de avós para trás aí, tio, avós, né? Então, essa ancestralidade, ela vem na sua memória, trazendo você nesse sistema. Mas voltando lá para o que você me perguntou, anexando a ancestralidade, você vem com um familiar, com a sua bagagem familiar padronizada ali, né? E esse padrão traz um costume, nós somos famílias costumeiras, né? Traz um costume onde você acha que tem que ficar casada a vida inteira. Casou, tem que ficar casada a vida inteira, né? Tanto faz o masculino como o feminino. E aquilo ali, diante de lá para cá, olha, por que hoje está assim? Porque hoje as pessoas com o conhecimento, com a evolução, conseguem perceber à tona o que está acontecendo e faz um movimento para sair dele. Você acha que hoje em dia as pessoas estão mais sem paciência ou elas realmente não estão querendo lidar com alguns desafios? Porque, como você falou, problemas sempre vão aparecer, desafios sempre vão ter nas nossas vidas. Como já tinha antigamente, né? Não é de agora, mas eu percebo um pouco de falta de resiliência das pessoas. Claro que eu acho que ninguém deve aceitar tudo que está, né, tá acontecendo ali na vida delas, às vezes são relacionamentos tóxicos, agressividade, então isso é inaceitável. Mas as pessoas têm um pouco de paciência, eu percebo que as pessoas hoje em dia não têm resiliência para lidar com aquilo. Então, com aquele problema, com aquele desafio, e elas vão, simplesmente elas não querem resgatar. Ela deixa isso deteriorar e não quer saber. Quando acontece, eu acho que depois da pandemia, eu falo que são os filhos da pandemia, nós somos sobreviventes. Nós estamos aqui, quantidade de gente que nasceu para outra vida, vamos trabalhar a morte dessa forma, né? Nasceu para outra vida e nós estamos aqui sobreviventes desse mundo físico, né? Então, eu acho que teve a oportunidade, os casais, de ficarem muito tempo juntos, porque até então não se conheciam, né? Foram se perdendo ao longo do tempo, né? E aí teve essa oportunidade de conviverem juntos e perceber, tipo assim, agora eu vou tocar o foda-se, né? Não sei se pode falar. Não, que isso, é isso que as pessoas fazem mesmo, foda-se. Né? E aí, vou tocar isso e vou seguir minha vida. Só que com essas modinhas de redes sociais, a pessoa faz um mini estudo, vamos dizer, falo mini porque não é uma bagagem mais aprofundada, né? E começa a lançar isso, né? Tem mais facilidade nas internets e começam a jogar flertas. Eu falo assim, jogar flertas no sistema. Hoje, todo mundo é um relacionamento tóxico. Todo mundo tá vivendo. Aí eu acho, às vezes dentro do meu consultório, eles falam assim, acho que meu marido é narcisista. Né? Tanto nome que surgiu. Eu acho que minha mulher é narcisista. Eu falei, gente, mas por que que é? Aí eu começo a perguntar. Às vezes tá brigando por causa de um pente fora do lugar. A falta de resiliência. É um pente fora do lugar que talvez ele poderia ter penteado o cabelo e colocado no lugar. É hábito. Sim, as pessoas têm hábitos diferentes, né? E se eu não consigo fazer isso, eu vou pagar uma funcionária para fazer isso para mim, né? Dentro do meu consultório já teve tantas mediações e conciliações, onde eu falo para eles assim, vão resolver o problema? Vão pagar um funcionário? Não, eu não vou fazer, então eu pago, entendeu? Eu não vou fazer, então eu pago. Tanto faz masculino como feminino, não tem que ser só o homem. Não, a mulher também faz isso. Eu não nasci para cozinhar. Então, eu pago uma pessoa para cozinhar para mim. É isso. Sim, eu achei interessante duas coisas que você citou aí, que foram as redes sociais
né, que hoje em dia eu vejo um grande problema, um grande desafio das pessoas em lidar com as redes sociais, porque elas veem a vida do outro do jeito que está e elas querem alcançar aquilo e elas ficam no telefone o dia todo, passando rede social, ficam ambiciando ter aquela vida ali que não é delas e não seguem, não são protagonistas da própria vida. Acho que isso é uma coisa que está atrapalhando bastante também as pessoas hoje a se relacionarem com outras pessoas. E também foi uma coisa interessante que você citou aí sobre o masculino e o feminino, né? Eu vejo muito falar sobre essa energia masculina e feminina. Então, o que a gente vê muito hoje, eles falam em versões de papéis, que é a mulher exercendo a energia masculina e o homem exercendo a energia feminina. No caso, eles estão em desequilíbrio familiar, digamos assim. Não sei se é assim que fala e não sei se é assim que funciona, né? Sim, eu tô te falando sim. que a gente está vendo aí hoje em dia e que fala que a mulher sai, ela procura, ela faz a caça, né? Ela faz a caça, né? Então, assim, o homem cozinha. Então, essa inversão de papéis, isso atrapalha? Como que funciona? Se é assim mesmo que está acontecendo, se isso vem desde antes ou não. Porque hoje eu vejo que as mulheres não são mais submissas, né? Assim, na maioria, elas estão gritando, elas estão falando, elas estão se expondo. Mas eu não sei se isso é válido colocar nesse contexto, se realmente está acontecendo essa inversão de papéis aí. Então, no meu ponto de vista profissional, né, eu me deparo com vários movimentos invertidos de energias mesmo, né? A pessoa eu sou homem, mas eu tenho uma energia feminina de gostar de cozinhar, de fazer esses movimentos mais macios, vamos dizer assim, né? Mais sensíveis, delicados. E as mulheres mais provedoras. Não tá tudo bem quando os dois se localizam dentro desse sistema, o yin e o yang juntos, né? Sim. E nesse sistema feminino e masculino, tá tudo bem quando estão seguindo. Eu faço o meu trabalho, eu tenho clientes que assim, não, tá tudo bem. Eu gosto de chegar em casa e ver o meu marido dando banho no meu filho. E tá tudo bem. Mas quando o marido, a esposa, vamos falar assim, com energia masculina, ela atropela o sistema, é diferente. É diferente entre encaixar um no outro. Eu sou mais feminina, eu sou uma mulher mais feminina, arrumo um homem masculino. Um homem masculino, feminino, que é uma mulher mais, né? Uhum. Então, o que acontece nesse caso? Quando encaixa, tá tudo bem. Relação não tem que ser perfeita aos padrões de vida, aos olhos da sociedade. O ser homem e mulher ou relações, né, de terceiro gênero, tem que encaixar. Se encaixou e tá leve, tá tudo bem. Né? Sim, na verdade, eu vejo, igual você falou, né, se as pessoas se encaixam, se adequam um ao outro, tá tudo bem. Mas o que eu percebo hoje em dia, que eu não sei se isso é válido, né? Se você vai me corrigir se eu estiver errada, mas que algumas das partes, elas se sobrecarregam. E eu vejo muito isso em mulher, às vezes, porque ela começa a tomar muita atitude, exatamente, ela é muito provedora, e ela está fazendo o papel do masculino ali numa intensidade muito alta, então ela fica sobrecarregada e ela explode. Eu sei que mulher é mais frágil nessa explosão emocional, né? Ela é mais, não tem tanta resistência emocional quanto o masculino. E às vezes, vamos voltar lá na ancestralidade, que é o que eu trabalho muito, mas marido com mulher, o homem acostumou a ser um provedor, né? A ir à caça, como diz você, e buscar, e a mulher ficar dentro de casa cuidando dos filhos. A mulher, ela tá ali para ficar bonita, e ele dá para ela de tudo e sair com ela na família para ir para a missa ao domingo, o casal perfeito ali, né? Para a sociedade. Para a sociedade. Mas antigamente isso era necessário e valia a pena. Porque escolhiam-se os casamentos, né? E as mulheres se sujeitavam a ficar naquele lugar e a vida continuava. O tempo dos nossos pais,
dos pais, dos nossos pais, eram assim. Hoje, né, veio para poder romper esse padrão. As diversidades de famílias, de formatos de família, é totalmente diferente, né? No direito de família, a gente aprende muito isso. Tem a família homoafetiva, tem a família anaparental, que é a mãe que cuida, monoparental, a mãe que cuida da filha, da família, o pai que cuida da família. Então, hoje, o direito ele veio para poder proteger essas famílias aí e dar um direito e dever para cada um, devido a essa evolução familiar, né? Então, agora, com esse movimento de modinha, vamos dizer, de todo mundo pode fazer tudo, as famílias estão se perdendo, sabe? Porque não entende. Hoje, o que nós estamos trabalhando aqui, agora, nesse momento, é a leveza. É a leveza da relação. Né? Eu tô brigando contra essa xícara fora do lugar aqui. O que eu posso fazer para que não tenha essa briga? Eu contar até 10, eu respirar, eu deixar minha raiva ser digerida ali, ou eu esperar passar tudo, sentar com o meu cônjuge e conversar, né? Tá faltando diálogo nisso daí. Exatamente, é muito diálogo hoje em dia. Porque, eu vou ligar o botão do foda-se e deixar... Eu tenho toda uma construção, porque quando eu falo isso dentro do meu consultório, ninguém casa para separar. Você quer ter uma vida saudável ali, entendeu? Se você não tem essa vida saudável, vamos buscar caminhos. E não é porque eu estou buscando a ajuda de um profissional que eu estou vulnerável. Eu tenho que achar caminhos, né? Ah, não, eu vou fazer a terapia, fazer 3 meses e aí eu vejo o que vai dar. Eu sempre falo, chegou no meu consultório, não tome nenhuma decisão antes de 90 dias. Porque muita coisa vai ser organizado ali, né? Diante do curso de autoconhecimento que eu passo. Então, é por esse caminho, sabe, Vanessa? É muito bacana você citar sobre comunicação, diálogo, que hoje em dia eu vejo que falta muito isso, né? As relações nossas, as próximas, a nossa família também é a mesma coisa, as pessoas não têm essa paciência, essa virtude de sentar e conversar e dizer o que está incomodando, o que pode mudar, o que cada um pode ter uma flexibilidade ali para ajudar nesse relacionamento, que o convívio, tanto ele familiar quanto o amoroso, esse convívio é muito difícil. Então, quando você convive com uma pessoa que você não conhece ela a vida toda, se você já convive, se é difícil convivência familiar com pais que nos conhecem a vida toda, imagina com pessoa que a gente não tem conhecimento da vida toda. Então, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita parceria para lidar com esses desafios que vão aparecendo. Né? E saber a hora certa, porque... Não adianta eu estar eu e você, nós duas estamos numa relação, eu estou aqui explodindo por causa de uma xícara, vamos citar a xícara de novo, de uma xícara fora do lugar, e eu sentar com você agora no ápice da minha explosão e falar assim, olha, eu não gostei que você pôs a xícara aqui por causa disso, 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 disso. Você vai falar alguma coisa que me chateou, eu vou falar, então assim, eu falo, gente, respira, dá uma volta, chame para poder tomar um café. Eu gosto de falar a verdade com açúcar. É uma verdade crua. É uma verdade com açúcar. E é muito bacana essa metáfora sua, né? Essa conversa aí, eu acho que ela não tem que ser no ápice ali do momento, entendeu? A conversa, ela tem... Na psicologia do aconselhamento familiar, ela vem desde os princípios, quando os padres, né? Os espiritualistas, né? Sentavam para poder falar sobre esse movimento, de que você tem que ficar casado,
né? Não podem separar, nós vamos lá no padre pedir um conselho para o padre, né? Por isso que chama psicologia do aconselhamento familiar, né? Porque é um tratado diferente nesse movimento. Para sentar hoje em dia e falar, não tem que ficar casado a vida toda. A pessoa tem que ver os valores, ela tem que ver o que está somando, se não está dando certo, o que podemos fazer da melhor forma possível, porque se tem filhos, se está conflituando aqui, o problema vai refletir nos meninos, né? Se tem bens, se está conflituando aqui, um vai sair lesado, então que saia em comum acordo, né? Como um acordo leve. Sim. Então, na mediação e conciliação, a gente faz muito isso, sabe, Anícia? De olhar para um lado, olhar para o outro e falar o que um tem para oferecer para o outro. Só isso aqui? Só briga? Só discussão? Logo entra essa importância das pessoas se alinharem e decidirem que tem outros caminhos, talvez, antes da separação, né? Inclusive uma terapia de casal, um aconselhamento familiar. Então, igual você falou, não precisa ser assim para sempre. Mas, pelo menos, eu acho que as pessoas têm que tentar algumas coisas para ter um pouco mais de resistência em relação àquele relacionamento, àquela convivência. Assim, hoje eu não estou estressado por causa da xícara, amanhã eu estou estressado por causa do prato, amanhã por causa da toalha e depois vai explodir. Eu quero terminar esse relacionamento. Depois chega a base de agressão, abuso do silêncio, que é uma coisa que está muito na moda também, mas já existia desde os primórdios lá, que o marido fica com raiva uma semana da mulher, 10 dias, e a mulher fica remoendo por dentro, ou vice-versa, né? O homem, né, remoendo, porque esse abuso do silêncio, eu costumo falar que ele dói mais do que te bater, do que a agressão. A indiferença, ela é pior do que o desprezo, né? Ela é pior do que a raiva. Então, assim, a indiferença mata qualquer ser humano. E eu costumo falar com os casais, e eu costumo trabalhar isso, dentro assim, eu estou me sentindo. O ideal para o casal falar, um falar para o outro, é como eu estou me sentindo. A maioria quer mudar o outro, né? Você tem que sentir assim. Então, assim, eu estou me sentindo afrontada. Eu estou me sentindo abandonada. Eu estou me sentindo rejeitada. Não estou me sentindo valorizada. É como eu estou me sentindo. Porque talvez você olha para mim e acha que você está me suprindo nisso. Ótima colocação. Adorei. É sobre isso mesmo. As pessoas não falam do sentimento delas. Elas sempre falam dos sentimentos do outro. Você não tirou o lixo para mim, você não colocou isso no lugar, você deveria ter feito isso. E as pessoas, o diálogo não acontece dessa maneira. Não acontece. Porque quando você fala, você já fala com uma autoridade de acusa, né? De acusa, de mandar, de falar assim, eu quero que você tire o lixo, né? Eu quero. Às vezes nem fala eu quero, mas assim, você não tirou, né? A acusação. Sim. Então, a pessoa que... eu trabalho muito isso, às vezes, dentro do movimento de relação, às vezes um ponto assim, tirar o lixo, levar a criança para a escola, fazer isso, para mim é leve, mas ela nunca me falou. Principalmente o homem, né? Que queria que adivinhasse, entendeu? Queria que adivinhasse. Eu vejo que muitas mulheres acham que os homens são adivinhos, que elas não têm que falar nada, que eles estão entendendo aquilo. Acho que é um problema até do ser humano. O ser humano tem um problema seguinte, você não está fazendo o negócio do meu jeito, eu acho que você não está fazendo de propósito, porque você deveria fazer do mesmo jeito que eu. Então, nós temos essa dificuldade, né, em relacionar com as pessoas por isso mesmo. E entrando agora, eu queria até fazer uma pergunta, também estou tomando aqui seu tempo, né? Eu sei que você é uma moça muito ocupada. Mas esse relacionamento amoroso, em qual grau você acha que as pessoas replicam dentro dele o relacionamento com os pais? Digamos que eu fui criada com pai e mãe em casa, alguma coisa, alguma dificuldade familiar.
qual porcentagem eu replico esse relacionamento que eu tive com os meus pais para o meu relacionamento amoroso? Total, total, porque nós viemos de memórias afetivas, né, de vivências afetivas. Então, assim, o que às vezes eu pergunto assim, qual é o seu primeiro exemplo de relação? Meu primeiro exemplo de relação foi marido e mulher. Minha mãe nunca casou, mas a minha madrinha ficava o tempo inteiro brigando com o marido dela. Isso é para você ver que não é só dentro da família. Não é só pai e mãe. Não, é vivência. Né? É vivência. Babá. Tá? A minha babá briga o tempo todo com o marido, eu vou criar dentro de um sistema de criação, de vivência nas minhas memórias afetivas. Primeira relação que eu vi foi os dois ali brigando o tempo inteiro. Eu aprendi daquele jeito, mas meu pai e minha mãe é uma lady, meu pai é um lorde, mas trabalhavam fora o tempo todo e ficou ali naquela vivência, entendeu? Pegou outro âmbito. Outro âmbito. Então, assim, nós trazemos nas nossas memórias afetivas o útero, a ancestralidade, né? Nós trazemos nas nossas memórias afetivas a fase do bebê no colo. Então, tá ali, tá atento a tudo ali. E se nasce vazio, Vanessa, tem que encher com alguma coisa. Vai ser preenchido de alguma maneira, né? Tem que preencher aí. E se preencheu com negativo e positivo, tá tudo bem. O importante é ressignificar. Sim, eu falo muito isso, porque se você tem até um livro que eu li, que acho que a maioria das pessoas deve ter já escutado esse caso, foram 2 filhos gêmeos, criados no mesmo âmbito familiar, o pai alcoólatra, abusador, um filho decidiu que não queria ser igual ao pai, e foi e seguiu sua vida, seguiu seu exemplo do propósito, Freud, fez sucesso. E o outro filho, ele resolveu ficar igual ao pai, porque ele achava que ele teria que ser igual ao pai e pegar todas as manias, as coisas que o pai fazia. Eu ainda vou além, porque eles falam assim, mas por que você está aí preso, bêbado, alcoólatra, né? Sujeito a isso? É o papel da vítima, né? Porque o meu pai sempre foi alcoólatra, ladrão, dependente químico, eu puxei ele. Aí chega para o outro e fala para o outro assim, por que você é um advogado de sucesso? Ele fala assim, porque eu sempre observei a história do meu pai, eu decidi ressignificar. Sim. E fazer diferente. É a grande importância de ressignificar tudo. Porque se eu decidir ser uma vítima na minha vida, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou conseguir alcançar meus objetivos, eu vou continuar lá naquele mundinho de vítima que eu sempre quis. Mas se eu ressignificar tudo que aconteceu, isso vai mudar o rumo da minha história, da minha trajetória, né? Então, a importância das pessoas tomarem essa decisão. Gente, e o papel de vítima, eu só fui entender isso quando eu tratei dentro de mim. Porque não adianta o profissional ficar aqui falando, tratando o outro sem olhar para dentro de si, né? Todos nós viemos de histórias e trajetórias, né? Esse papel de vítima te coloca num lugar, eu falo que é como se fosse um caracol, sabe? E esse caracol te impede de enxergar a vida lá fora. É como se o espiral para baixo, você vai aterrando ali. Em vez de você fazer uma vida diferente, ressignificar, olhar para trás, deixar tudo como foi e seguir, você fica ali sempre estagnado naquela posição vulnerável, que para você chama a atenção de todo mundo. Tentando se proteger, mas está puxando os holofotes todos. Porque estou tentando proteger, mas eu estou chamando a atenção sua, eu sou vítima. Ai, coitadinha de mim, entendeu? Ai, coitadinha de mim. Vai ficando nesse lugar. E isso nos impede de enxergar a vida e além. Eu acho que assim, o ser humano está aqui para evoluir, desenvolver. Nós estamos aqui para evoluir. Se não evolui, alguma coisa tem que acontecer ali para essa evolução. Mas tem gente que fica sem evoluir a vida inteira.
Eu lembrei. Sem fazer história. Lembrei de um caso de uma mãe de uma amiga que me tocou muito quando ela me contou. Ela tem 65 anos. Ela disse que um dos maiores arrependimentos da vida dela é ter abdicado da vida dela para viver a vida do marido, para viver a vida familiar, porque hoje ela está com 65 anos de idade, ela não sabe do que ela gosta. Ela não sabe o que deixa ela feliz em fazer. Então ela perdeu tanta essência e viveu tanto a vida do outro, e ela acha que por ela estar nessa idade, ela não tem mais como ressignificar, não tem mais como fazer nada, porque ela diz que tem 30 anos que ela queria separar do marido, mas que nunca tomou essa atitude e que agora ela vê que é tarde demais. Eu tive uma cliente ano passado que o marido faleceu e ela, uma senhorinha também, você me fez lembrar desse exemplo aí. O marido faleceu e aí ela ficou totalmente perdida, porque era ele que fazia todos os movimentos, sabe? E aí ela ficou totalmente perdida. Eu acolhi nesse tempo, falei, ainda há tempo, ainda há tempo. Não tenho notícia dela, mas eu consegui dar um empurrãozinho, eu consegui. Mas isso tudo tem solução, né, Adriana? Então, assim, se as pessoas procurarem o lugar certo, procurar a opção certa, tudo tem solução. Pessoas sérias, porque lidam com vidas, né, Vanessa? Sim, com certeza. Então, o tratamento, né, terapêutico. Eu acho, assim, que às vezes, assim, na minha profissão, como na sua, às vezes a gente olha e fala assim, gente, meu Deus, né? A pessoa vai lá, faz um buraco interno, né? Vai lá, faz um buraco interno e deixa simplesmente a pessoa daquela forma ali. E assim como um dia eu fui acolhida, eu falei, eu vou acolher, eu vou olhar para esse movimento aí, né? E começar a acolher o outro dessa mesma forma. Mas saber com seriedade, né? Com quem que trabalha, o que faz. Adriana, essa questão da autocura, da nossa cura interior, né? Eu hoje vejo que isso é muito importante nas nossas vidas, porque a gente carrega ali coisas que não são nossas, né? Sim. São ou às vezes de âmbito familiar, de criação desde criança, ou às vezes até da própria ancestralidade, né? Para quem acredita. Tem as pessoas que não são céticas em relação a isso, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque dentro do relacionamento familiar também entra essa questão de você ter um relacionamento primordial ali com os pais, né, com quem cuida, babá, tios, que sejam. Você pega aquela referência familiar daquele âmbito ali que você teve e replica isso nos seus relacionamentos. Então, a grande importância da pessoa ter essa autocura, dela se identificar seus desafios, seus medos. Essa importância, eu vejo hoje que ela é muito... O pessoal deixa muito a desejar. Ninguém olha para si mesmo e faz essa autocura. Então, vai replicando em relacionamentos que vão dando errado, que a pessoa vai se frustrando, e cada vez mais acontece isso se ela não se curar, se ela não curar suas feridas que vêm desde a nossa criação. Vem desde a nossa criação e, como eu te falei, nas memórias, né? Às vezes não teve... Meu pai e minha mãe foram excelentes pais, mas os meus avós ali, né? E o que é essa constelação familiar? Vamos falar um pouquinho disso? A constelação familiar, ela é recolocação das coisas no lugar. Então, eu ressignifico o meu sistema e faço diferente. Então, às vezes, eu rompi com um relacionamento e comecei a namorar. Encontrei com o meu primeiro namorado, que também separou, que também, eu não vou ficar com ele porque eu estou repetindo padrão. Tem muita gente que fala isso. Eles começam a criar uma crença em cima de outra crença. Sim. E aí... Gente, eu ressignifico isso. Hoje eu sou adulta, madura, eu consigo olhar para esse sistema diferente, ressignificar e vamos, se não estiver legal, tá tudo bem. Tem que estar legal. Se não estiver legal, para que viver assim? A importância de se tem alguma pecinha fora do lugar, tentar recolocá-la, né, de várias maneiras. Temos as terapias, temos bons diálogos, né, pessoas que
que um cede uma coisa, outro cede outra, mas se chegou num ponto que não está dando certo, não tem que viver daquele jeito. Não tem, tem que romper leve. O rompimento, ele não é a separação de tudo, entendeu? O rompimento, eu estou rompendo com esse ciclo e iniciando um novo. Porque se eu tenho um marido ou uma esposa, eu vou precisar de ter uma boa conexão com ele se eu tenho filhos. Se eu tenho que resolver partilha de bens na justiça, se eu não tiver essa boa conexão leve, como que vai ser? Um vai se sentir lesado. Sim, com certeza. Né? Então, assim, nós fugimos um pouco aí, vamos voltar para a constelação, né? A constelação de reconexão das coisas no lugar, ela vem de observar os nossos pais, os nossos tios, os movimentos para trás, né, da nossa história, Desculpa. da nossa história, e começarmos a falar assim, pelos os negros, né, pelos ciganos, que é da minha linhagem, né, pelos indígenas, pela família Santos, pela família Ferreira. Hoje eu posso ter uma vida saudável. Eu posso ter uma casa boa, eu posso ter um bom trabalho, eu posso ter um relacionamento saudável da forma que eu escolher, do jeito que eu quiser, entendeu? E tá tudo bem, então leve isso, sem culpa, né? A minha culpa, minha tão grande culpa lá dos primórdios, né? Sem culpa. Hoje nós temos que andar para um propósito, para um destino da vida, sem culpa. Eu vendo isso, né, ouvindo você falando isso, eu vejo que as pessoas elas acham que não merecem. Eu não mereço isso. São pequenas coisas, né? Eu brinco que minha mãe, eu vou tomar um vinho às vezes, eu sempre quero na taça. Não, o vinho pra mim eu tenho que tomar na taça. Não é vinho, né? Café eu só tenho que tomar na xícara. Então, assim, antes eu carregava isso, falava, não, eu tô sendo chata, isso é chatice, qualquer copo eu posso tomar um vinho, qualquer copo eu posso tomar um café. E hoje eu vejo que não é sobre isso. É a minha essência, o que eu gosto, o que vai me fazer bem, eu não abro mãos. Né? Não quero, não passando por cima de ninguém, tudo, mas achar que eu mereço aquilo, eu mereço um vinho na taça, eu mereço um café numa xícara, e eu posso fazer isso, por que eu não vou fazer? E eu te pergunto, por quê? Porque eu não vou fazer? Por que você merece? Você já sabe. Me faz bem isso. Você já sabe. Então, isso me faz bem, eu sei que isso me deixa satisfeita. Eu sinto outra sensação se eu tomar um vinho na taça, eu sinto outra sensação se eu tomar um café na xícara. E são coisas que eu quero sentir e vou fazer da maneira que eu achar. Eu vou complementar. Por que você pode tomar numa xícara? Porque os nossos ancestrais, talvez, de alguma forma, não puderam tomar. E nós honramos ele tomando uma água num copo. Estou dando exemplo simples, né? Não, mas eu estou falando isso para você se observar nisso daí. Nós merecemos, sim, porque a quantidade de ancestrais que sofreram por isso, né? Não tiveram a oportunidade de ter um relacionamento saudável, e aí o povo vem e faz essa mácula. E hoje em dia, uma coisa muito importante frisar, está cheio de máculas, né? De relações maculadas. Né? E hoje nós não precisamos disso. Eu dei um exemplo simples, mas justamente para chegar nisso. São escolhas, né? Se eu quero tomar um vinho na taça, eu vou tomar um vinho na taça. E se eu tenho conhecimento disso, eu sei o que eu quero para o meu relacionamento. Eu sei o que eu vou aceitar no meu relacionamento ou o que eu não vou aceitar no meu relacionamento. Então, é a partir de pequenas coisas, de gestos simples que a gente aprende onde nós queremos chegar na vida e o que nós vamos aceitar, o que nós vamos passar por cima. Então, você ter esse discernimento de falar assim, não, isso eu não posso aceitar. Isso eu vou aceitar porque eu acho que é aceitável e eu vou continuar bem com isso. Eu vou lidar bem com isso lá na frente. E talvez seja relevante eu falar sobre esse movimento de, às vezes, achar que eu vou procurar terapia e eu vou encerrar uma relação porque eu procurei uma terapia. Às vezes vai salvar, né?
Eu tenho, às vezes, clientes assim, e se eu largar meu marido, se eu começar a tratar? Olha a cabeça da pessoa. É o medo. Aí eu falo assim, mas como assim? Né? Você tem que entender e ressignificar. Você não tem que abandonar o seu marido, né? Nós vivemos de escolhas. E a escolha que eu faço no momento é tratar e olhar para isso para eu saber lidar. Porque às vezes eu não sei lidar porque nem sei que norte, né? Eu dentro lá das minhas consultas, eu dou esse cursinho, mini cursinho de autoconhecimento, né? Para as pessoas entenderem na realidade o que é necessário fazer. Eu vou por esse caminho ou por esse? Eu costumo dizer que o nosso maior medo deve ser a coisa que a gente mais deve conhecer. Né? E as pessoas fogem do maior medo delas. Então, você deu um exemplo, assim, extraordinário. Eu vou fazer terapia, eu vou conhecer meu relacionamento, vou conhecer essa pessoa e eu acho que vou resolver largar ela. Mas é porque isso inconscientemente já está nela. Eu estou aceitando tanta coisa. Dentro de um relacionamento abusivo? Sim, que eu vou chegar e vou falar para alguém, eu vou enxergar isso. Por enquanto eu só estou pensando, não estou vendo. Então, quando eu falar, eu vou enxergar. E aí eu vou sair desse relacionamento. Então, é o medo que as pessoas, eu vejo que as pessoas têm de conhecer aquilo que elas temem. E o importante é a gente conhecer tudo que a gente teme. Porque ali você vai saber se realmente é um medo genuíno ou se você foi desenvolvendo aquilo ali por traumas, por desafios. E assim, as pessoas falam assim, joga a culpa toda só no homem. Né? É dual, é igual. Sim. Não tem jeito. Tem mulheres que mulheres provocam abusivas. Esse abuso e tem homens também que provocam esse abuso, né? Não significa ser machista e colocar só, né? É o homem que faz. Não, são os dois, é dual. A agressão não é só física, né? Aliás, as piores são as psicológicas. As psicológicas. Porque são através delas feridas que chega na física. Então é complicado. Mas assim, acho que foi incrível o nosso papo. Como sempre, aprendendo muito com você, né, Adriana? Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Que isso, não, muito bacana. Eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente aí, o que as pessoas podem melhorar na vida delas, o que você acha que, partindo do zero hoje, em qualquer instância que elas estejam, né, na vida, qualquer ponto ali, se elas estão em um relacionamento tóxico, se elas estão entrando em um relacionamento, se elas estão pensando em sair de um relacionamento, o que você acha que elas poderiam fazer assim, que seja uma coisa simples, que elas consigam conviver com isso agora, nesse momento? Onde que é aqui? É se conhecer. A pessoa não tem como olhar para o outro sem olhar para dentro de si primeiro. Então, conhecer você, conhecer a história, conhecer, saber por que está naquela relação. É muito importante isso. E por que eu vim e estou nessa relação? Eu tenho algo a aprender aqui, ressignificar, para depois ir para frente sem impulso, né, com leveza, da melhor forma possível. Volto a falar, o amor, ele liberta. E a verdade também. É isso. Muito obrigada. Muito bacana, Adriana. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Quero pedir aí, pessoal, que gostou do nosso podcast, né, que é o primeiro de vários que nós vamos colocar aí para vocês. Já sigam nossas redes sociais, nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais, a da Adriana também, quem quiser seguir ela ensina muitas pessoas na rede social. Eu atendo aqui na clínica. E deixar aí também aberto vocês comentarem qual outros assuntos vocês querem ver com a gente aqui no podcast. Porque a nossa intenção é ajudar as pessoas a ressignificarem as coisas nas suas vidas e sermos pessoas melhores, como a Adriana disse, nos conhecer, fazer essa autocura, porque a partir desse momento você vai conseguir ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos prósperos e vai fazer aí sua vida dar certo, porque Deus não nos deu uma vida à toa, nós temos que fazer ela dar certo. Então, um grande abraço para todo mundo.